Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso terceiro dia de aula, onde nós fechamos hoje para entrar nas ferramentas, a partir da próxima aula, todo o conceito de como que a mente funciona. E eu quero te convidar a ficar até o final. Essa aula nós vamos ter aí um período de aproximadamente 20 minutos, que no início você vai achar que você sabe, mas tem algo diferente para você aqui hoje. Uma chave, um conhecimento diferente que você não vai ter ouvido falar por aí, tá? E você vai acreditar que você já ouviu. Então, comece agora a educar a tua mente para aprender a aprender novamente sobre o que eu vou falar aqui, porque isso foi cultuado dentro do autoconhecimento de uma maneira que existe tanto lado bom, tanto lado ruim. Então, essa jornada que nós vamos entrar aqui agora, eu vou dizer que ela é a mais importante de todas as aulas sobre como a mente funciona até agora. Tudo bem? Vamos lá, então. Existe uma lei universal. E essa lei universal, ela se trata de semelhante atrai semelhante. Então, aqui nós estamos falando de energia, nós estamos falando de frequência, nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de posicionamento, nós estamos falando de sentimentos, certo? Então, tudo aquilo que eu me conecto, eu atraí por questões de vibração, por mais que eu não compreenda isso, certo? Então, vamos pensar no seguinte: o positivo sempre é muito fácil falar, né? Mas vamos falar das situações negativas. Então, uma situação negativa pode ser uma crise no relacionamento, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser problemas de saúde, pode ser conflitos que ocorram tanto por falta de gratidão, tanto por falta de permissão. Então, essas são as duas chaves para você eliminar algo negativo na sua vida, algo que te aprisiona, algo que te prende, que impede de você romper para o seu próximo nível, gratidão e permissão. Então, vamos entrar no contexto que tudo aquilo que eu estou vivendo na minha vida, seja financeira, saúde, relacionamento, qualquer área, é por falta de gratidão e por falta de permissão, certo? Então, imagina, agora que você já aprendeu que o meu pensamento cria meu sentimento determina a minha atitude, a minha tomada de decisão e que tudo é resultado. Então, se você pensa que se eu não der o devido valor às situações, qual que vai ser o resultado? Eu, quando não valorizo, quando eu não sou grato, eu estou entrando em reclamações. Então, tudo aquilo que eu não agradeço, eu estou reclamando. E quando eu entro em reclamações, reclamar significa clamar por mais daquilo que eu estou clamando. Então, eu estou energeticamente atraindo, clamando por mais daquilo. Então, pensamentos e palavras negativas são um clamor sobre aquilo que eu quero que continue, e não ao contrário. Então, se você reclama sobre o clima, se você reclama sobre o trânsito, se você reclama dos teus relacionamentos, se você reclama da economia, do preço de algo, se você reclama do serviço de prestadores, se você reclama de qualquer coisa, dos teus filhos, dos teus pais, do teu trabalho, qualquer coisa que você reclama, você está clamando por mais. Ou seja, o seu autorretrato da lei de semelhante se atrai está negativo e você vai continuar atraindo um espelho que é negativo. E quando eu estou olhando e clamando, no caso, na reclamação, eu estou com falta de gratidão. Então, não tem como eu reclamar e ser grata ao mesmo tempo. Esse é o primeiro passo.
Então, pensamento e sentimento negativo, o resultado ele é negativo, é uma conta matemática, certo? Esse é o primeiro passo. Então, a gratidão, ela não vai combinar nem com pensamento e nem com sentimentos ruins. O que que a gratidão faz lá naquela escala energética que eu já vou te mostrar aqui a quantidade de hertz de vibração? Ela vai neutralizar o pensamento e o sentimento ruim. Ou seja, a gratidão, ela é um antídoto para te neutralizar. É como se fosse assim, ó. Eu tenho o ponto A e quero ir para o ponto B. Só que eu começo, quando tomo uma decisão, sair do ponto A e começo a ir em direção ao ponto B, que é a minha meta, o meu objetivo, e eu começo a reclamar, então eu não consigo sair do lugar quando eu estou reclamando. E a gratidão, ela vai paralisar o efeito colateral. E ela vai me entregar apenas mais do mesmo. A gratidão não me leva para o próximo nível. Ela apenas neutraliza o resultado que estava ruim, me mantendo no mesmo lugar. Ficou claro isso? É impossível você sentir gratidão e ao mesmo tempo ser negativo. Por mais complicado que pareça, você precisa buscar bons motivos para qualquer situação que esteja acontecendo na sua vida, para que você possa ser grata, grato pela situação negativa que você está vivenciando. Na palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, por mais que esteja acontecendo algo de ruim, você precisa começar a agradecer por aquela situação para você neutralizar o pensamento e o sentimento negativo que está atraindo aquele resultado. A gratidão, ela é uma fórmula que dissocia a negatividade, certo? Então, esse aqui é um ponto principal para você compreender. Então, você pode mudar qualquer coisa que na sua vida esteja acontecendo, transformando a forma como você se sente. Então, um novo sentimento, ele é um novo destino. Então, se está acontecendo coisas ruins, eu continuo clamando por coisas ruins, eu vou continuar tendo coisas ruins, vivendo no passado. Se eu estou tendo resultados ruins em qualquer área da minha vida, e eu começo a agradecer, eu começo a aceitar que aquilo está contribuindo para o meu bem e começo a ser grata por aquela situação, eu estou neutralizando apenas aquilo que eu não sei que eu estou cocriando de pensamentos e sentimentos ruins. Então, é como se fosse o antídoto para dissolver o mal. Porém, a gratidão não me leva para o próximo nível, ela só dissolve o mal, mas ela é o meio do caminho. Por isso que eu falei para vocês que era para vocês ficarem até o final. Porque quando você muda o seu sentimento sobre qualquer coisa, aquilo tem que mudar. Por que que aquilo vai mudar? Porque você deixa de se conectar energeticamente, ressoando com o outro aquilo que estava dando match entre vocês dois, na sua cocriação inconsciente. Então, a gratidão, ela neutraliza, tá? Então, não tem como uma pessoa que sente grata, ela precisa exercer a gratidão em qualquer circunstância. E você vai observar aqui que nessa tabela de frequência de Hertz, né, que é o controle da energia, você vai entender agora que os teus sonhos, aquilo que você quer e aquilo que você deseja materializar, seja um relacionamento, seja um carro, seja uma casa, seja uma quantidade de dinheiro maior, só vai acontecer na alegria e no amor, que é a quantidade de 500 e 540 Hz.
Só que aqui que muitos de vocês que já estão no autodesenvolvimento se perdem. Por quê? Porque o amor que aqui está dentro dessa quantidade de frequência de hertz, que está próximo da alegria, e que está próximo da paz, e que está próximo da iluminação, não é o amor infantil, egoísta, narcisista, que você aprendeu a se relacionar com os teus pais. Não é aquele amor que quer perto, não é aquele amor que quer controlar, não é aquele amor que tem medo. Não é esse amor. É o amor incondicional do Criador de tudo que é. Daquele que criou e te formou e que te deu vida. Então, aqui, quando você pensa em gratidão com esse amor do egoísmo infantil, isso aqui vai te trazer uma dependência emocional. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é que a maneira com qual você aprendeu que é amor na tua base de dados, da tua cultura, daquilo que teus pais te ensinaram, não é a forma correta de se amar. Dai, mas você está falando sem me conhecer que os meus pais não me amaram? Não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte, que a maneira que você interpretou do que é o amor é diferente daquilo que é a base do amor, de acordo com os princípios de Deus em relação ao posicionamento de pai e de liderança. Vamos entender, por exemplo, quando Deus, ele começa a se materializar na natureza, você vai perceber que Deus ele é criativo, que Deus é abundante, que Deus ele é a própria riqueza e que ele cuida e deixa livre a tua própria criação para adorá-lo. Deus não te obriga a nada. Você é livre por aquele que te libertou na cruz. Você tem o poder de escolha. E muitas vezes, inconscientemente, por causa das nossas dores e dos nossos medos, que aprendemos com os nossos pais e com os nossos ancestrais, nós iniciamos uma jornada de amor com julgamento, com crítica, com o que é certo, com aquilo que é errado. E aí a gratidão, que deveria ser algo em amor, por honra em princípio, ela passa a ser uma doença de dívida. Tá vendo? Eu fiz isso por você, então você me deve isso. E aí vira uma prisão emocional dentro dos relacionamentos. E essa prisão emocional, ela vai para a culpa, que é lá embaixo, a frequência do chefe, ou seja, você passa a querer que a pessoa fique aprisionada, ou alguém queira que você fique aprisionado a ela, porque ela fez algo por você e você, por gratidão, está preso ou está presa sem ir para o teu próximo nível. Isso é forte. Então, a gratidão, as situações é uma coisa na tua vida. A gratidão, ela é devida, independente se a pessoa está certa ou ela está errada, porque ela faz parte de um princípio de Deus. Mas quando ela vira uma dívida emocional, ela é uma falta de permissão. Aí você vai ser, por exemplo, quem já assistiu o filme Divertidamente, um adulto e uma adulta infantilizada, imatura, porque não tem permissão inconsciente de ir para o teu próximo nível, porque você acha que está presa a alguém, que tem dívida com alguém, que não se permite ser livre e fazer aquilo que precisa ser feito, porque alguém lá atrás vai ficar triste com a sua tomada de decisão. Você não pode ser liberada para seguir, para viver aquilo que você deseja, porque a tua criança quer levar alguém junto por honra, por gratidão. Então, a gratidão, ela é o meio do caminho.
Mas a falta de permissão não permite você tocar na meta e no objetivo que você tanto deseja. Então, hoje foi a nossa última aula para vocês compreenderem, para que amanhã, na nossa quarta aula, a gente comece os exercícios. E o código de hoje é: semelhante se atrai. Nada se conecta com você se a energia não tiver compatível. Porque você que pensa e você que sente, e é você que tem o controle de mudar o teu pensamento e o teu sentimento. Mas você também pode ser aprisionado e aprisionada se você compreender que você tem dívidas emocionais por gratidão com alguém. E ela é tão pesada como você não perdoar, como você se sentir culpado, como se você tivesse com raiva ou com mágoa de alguém, certo? Então, se você gostou dessa aula, se caiu fichas, eu vou te pedir duas coisas. Você me marcar agora, tira uma foto, me marca lá nos seus stories para me saber que você assistiu. E depois você vai lá no feed, vai achar a aula 3 e vai comentar para mim que fichas que caíram, o que você aprendeu, o que você percebeu na tua história em relação a pensamentos, sentimentos, poder, gratidão e falta de permissão. Tá bem? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.